106 tem muita alegria, estamos juntos com você. É da sua amizade que a gente precisa, é hora de viver, acreditar e ser feliz. 106 FM, a rádio mais ouvida. 106 FM, é a sua companhia. 106 FM, a rádio mais ouvida. 106 FM, a rádio que dá um show com você. A partir de agora, Momento do Presidiário. Para levar uma mensagem de paz ao seu coração. Boa tarde, Morada Nova, boa tarde a todo o Vale Jaguaribano, onde estiver chegando as ondas amigas da Rádio Caiçara FM. Sinta-se abraçado por esse amigo que vos fala, Cláudio Damasceno, ao qual deixo uma boa tarde a você que nos acompanha a Rádio Caiçara FM através do rádio convencional, a você que nos acompanha através do Instagram Cláudio Damasceno, do Facebook da Rádio Caiçara FM, que em nome do Senhor Jesus eu te peço permissão para entrar com essa programação abençoada que é o programa Momento do Presidiário, aí no seu lar, em meio à sua família, para abençoar essa tarde de domingo, hoje, primeiro de junho, né? De 2025, né? No domingo à tarde, essa programação chega aí no seu lar para abençoar essa tarde de domingo. Eu vou deixar o louvor, né? A canção que é tema do programa, e retornamos para darmos continuidade a essa programação. Fique com essa canção bonita. Você sente saudades, que uma noite atrás das grades parece não ter fim, que sonha com a liberdade, quem sabe no final de tarde essa porta vai se abrir. Saiba que Jesus está cuidando dos teus sonhos, e com sua vida Ele fez um plano e escreveu sua história. Agora é só vitória. Creia que um dia será tudo diferente. Nós acreditamos em você, e daqui pra frente é nova vida, nova história. Um plano Deus tem com você. E se a solidão tentar te atormentar, clame pelo nome de Jesus, que Ele vem. Pode chamar Ele do seu jeito, e uma paz invadirá seu peito, e receberá forças pra vencer. Pois o mesmo Deus que acalmou a tempestade, Ele é capaz de entrar em celas, de atravessar as grades. Ele tem cuidado de você, e em breve todos vão dizer quem te viu e quem te vê. Saiba que Jesus está cuidando dos teus sonhos, e com sua vida Ele fez um plano e escreveu sua história. Agora é só vitória. Creia que um dia será tudo diferente. Nós acreditamos em você, e daqui pra frente é nova vida, nova história. Um plano Deus tem com você. E se a solidão tentar te atormentar, clame pelo
Quero deixar uma boa tarde para o Freitas Hildo, que nos acompanha aqui através do Instagram, Cláudio Damasceno. Também quero deixar uma boa tarde a você que nos acompanha através do rádio convencional, a você que nos acompanha aqui através do Instagram, Cláudio Damasceno, Facebook da Rádio Caiçara FM. Sinta-se todos abraçados por esse amigo que vos fala, Cláudio Damasceno, e que Deus abençoe grandiosamente a vida de todos os ouvintes da Rádio Caiçara FM. Também quero deixar uma boa tarde para a dona Francisca, né, guerreira da fé ali nas populares, né? Também quero deixar uma boa tarde para a dona Nena na Nova Morada, né? É muita gente, é um povo querido, né? Povo ali do Parque de Exposição, a dona Clébia, a dona Josimar e a dona Ana Lúcia, né, que hoje se encontra em Horizonte, né, foram passear, graças a Deus, e a todo o povo, né, de todos os bairros da cidade, né, do distrito, você que mora no distrito, você que mora nas localidades, que Deus abençoe grandiosamente a vida de cada um de vocês. Aonde estiver chegando as ondas amigas dessa emissora, chega a presença do Espírito Santo aí na sua vida, no seu lar. Eu vou deixar o testemunho do Marcos, né, que é apelidado pelo crime como Marcos Psicopata, né, um homem que o próprio crime colocou o nome dele de Marcos Psicopata, né, pela maneira que ele agia, né, e Deus, o Senhor Jesus, alcançou esse homem e transformou a vida dele, né, fez dele uma nova criatura. Vamos assistir, né, ouvir com as palavras dele, o que Deus fez na vida dele, né? Vamos acompanhar. Meu nome é Marcos César Datri, eu tenho 45 anos, dei início à vida do crime após o meu pai ter abandonado a família, a minha mãe com os 4 filhos. Com 9 anos eu fui no meu primeiro assalto à mão armada, com uma quadrilha. Com 15 anos de idade eu assumi a gerência da favela. Cheguei a fazer pacto, cheguei a oferecer sangue, mas nada disso adiantou. O tempo foi se passando, eu cada dia usava mais droga, eu cada dia me tornava uma pessoa mais violenta, já tinha tentado tirar a vida dos meus irmãos. E aos 18 anos eu fui convidado para uma festa de uma jovem de 15 anos de idade. Quando eu cheguei nessa festa, por volta das 4 horas da manhã, eu já tinha consumido cocaína, bebida, e aí começou uma briga entre alguns amigos meus e uns rapazes de fora. Eu fui separar essa briga e eles acabaram me agredindo. Foi quando eu peguei uma faca, eu acabei esfaqueando 2 deles. A facada foi tão forte em um deles que eu tive que enfiar a minha mão dentro do coração, dentro do peito dele, do tórax dele, para tirar a faca de lá de dentro e esfaquear outra pessoa. Acabei entrando por uma quadrilha de assalto a banco e carro forte no estado de São Paulo. E depois de um assalto eu fui preso. Lá dentro arrumei outras brigas, quase matei outros presos, cheguei a queimar um dos presos lá dentro, pôr fogo em um dos presos. E depois de 2 anos e 4 meses nesse presídio, eu fui transferido para uma penitenciária de segurança máxima. Nesse mesmo período, o crime tinha mudado o meu nome de Marcos para Marcos Psicopata. Aonde eu ia, eles me chamavam de psicopata, pelo eles ter presenciado em vários assaltos. Então ficou esse apelido, esse vulgo de Marcos Psicopata. E cheguei dentro dos presídios com esse vulgo. Quando eu cheguei, fui transferido para o presídio de segurança máxima, o antigo Carandiru, a casa de detenção de São Paulo. Fui recebido pelo monte de criminoso, de bandido. Lá eles já me deram 2 facas. Eu cheguei a presenciar a morte de 5, 6 presos por dia. Era comum eu abrir a porta da minha cela, encontrar pedaços de pessoas, de corpos no corredor, mas eu continuei no crime, continuei usando droga, e às vésperas de tirar a vida de 2 presos, eu estava em uma cela com mais 6 presos usando droga, bebendo. Foi quando entrou um outro preso, um preso que já era da Igreja Universal
ele fazia o trabalho de evangelização no pavilhão, ele pediu licença e ele fez um convite. Falou que ia ter a reunião da Igreja Universal, que o pastor ia estar presente, ia ter batismo nas águas, Santa Ceia. Eu acabei aceitando o convite, atravessei os portões e cheguei nessa reunião da Igreja Universal. O pastor começou a fazer a reunião, ele começou a falar de salvação, da mudança, e nessa quarta-feira eu tive um encontro com Deus. Tive um encontro com Deus. Ali nessa reunião eu pedi perdão pelos meus pecados, eu me batizei nas águas, voltei para o pavilhão, comuniquei todos os meus amigos, todas as pessoas que eram da quadrilha, todos que faziam parte da organização criminosa comigo, todos que tinham assaltado comigo na rua, todos que usavam droga comigo no pavilhão. Eu comuniquei a eles que eu estava largando tudo para servir a Deus. Aí eles ainda falou para mim: você está ficando louco? Esse pastor da rua fez sua mente, entrou na sua cabeça. Mas eu falei: não, eu nunca tive tão bem na minha vida. 18 anos de vício, de crime, 18 anos de maldade, 18 anos tirando e tentando tirar a vida de pessoas, depois de 27 tentativas de homicídio, depois de 2 homicídios, latrocínio. Quando eu cheguei naquela reunião, a minha vida começou a ser mudada, totalmente transformada. Dias depois, o pastor, ele fez uma reunião, ele separou alguns presos, eu estava presente, mas ele falou assim nessa reunião: olha, vocês têm que buscar o Espírito Santo, vocês têm que priorizar o Espírito Santo. E aí aquilo entrou dentro de mim, eu entendi, eu coloquei a minha principal meta daquele dia em diante, era o batismo com o Espírito Santo. E numa quarta-feira à tarde, no pavilhão 7 da casa de detenção, por volta das 14h40, bem do lado do altar, eu comecei a buscar o Espírito Santo. E minutos depois, eu em plantos, buscando o Espírito Santo, eu fui batizado com o Espírito Santo, comecei a falar em línguas, uma alegria transbordou o meu coração, eu tive a certeza absoluta com o batismo do Espírito Santo. E depois daquele dia, depois que eu fui batizado com o Espírito Santo, tudo mudou, porque aquele Marcos que era nervoso, aquele Marcos que tinha feito pacto com os encostos, aquele Marcos que tinha insônia, depressão, ódio, mágoa. Eu tinha ódio, mágoa da minha própria família, do meu pai por ter abandonado, pela minha avó paterna por ter maltratado toda a família. Mas daquele dia em diante, o Marcos psicopata morreu. O crime mudou o meu nome de Marcos para Marcos psicopata, mas o Espírito Santo, ele transformou totalmente a minha vida. Daquele dia em diante, mesmo dentro do presídio, o presídio continuou tendo várias mortes, várias rebeliões, várias brigas, várias confusões, mas dentro de mim não. Dentro de mim, mesmo em meio a tanta confusão, a briga, a sangue sendo derramado, eu continuei tendo paz, tendo alegria, tendo a certeza absoluta que com o Espírito Santo eu ia vencer tudo. E depois de 10 anos, depois de ter passado por 17 presídios, por ter passado por 15 rebeliões, por ter visto tanta coisa de ruim, eu saí do presídio. Saí do presídio com o Espírito Santo, com a certeza que através da minha comunhão com Deus, através de manter a comunhão com o Espírito Santo, eu ia vencer tudo. E depois de 10 anos, eu saí, o Espírito Santo me deu direção, eu abri a minha empresa, eu me casei, comecei a dar assistência para os meus filhos, a minha saúde está perfeita, o casamento abençoado, meus filhos
hoje eles me respeitam, me reconhecem como pai. Hoje os bairros que eu morei, que eu cometi crime, os bairros que eu morei, que eu usei muita droga, que fiz coisas abomináveis aos olhos de Deus, hoje eu volto lá, todos sabem que eu tenho a minha vida hoje transformada e mudada. E hoje eu volto para dentro dos presídios, com a certeza absoluta que se Deus mudou a minha vida, pode mudar a vida deles também. Se eles der ouvido à voz de Deus, buscar o Espírito Santo, buscar esse batismo, eu tenho certeza que assim como hoje eu sou um vencedor, eles também vão ser. Tá aí o testemunho do Marcos, né? Que outra hora era chamado de Marcos psicopata, né? E quem consegue fazer uma transformação dessa a não ser Deus, né? A não ser o Espírito Santo. E no finalzinho ele deixa aí, né, uma direção para aqueles que se encontram dentro dos presídios, para aqueles que ganharam a liberdade, né? Ele deixa aí um conselho, né? Que se Deus mudou a vida dele, Deus pode mudar a sua vida também. Só vai depender de você, né? Se você se aproximar de Deus, é impossível que Deus não faça uma transformação na sua vida. Agora, se você, em vez de se aproximar de Deus, se aproximar a velha criatura, a velha vida que outra hora você vivia, as velhas amizades, os resultados serão os mesmos, né? Mas mude as atitudes, né? Em vez de ir em direção às velhas amizades, vá em direção a Deus, para você ver se as consequências não serão diferentes. Porque foi isso que Deus fez na vida do Marcos, né? Eu quero deixar uma boa tarde aqui para o Benedito Silva. Ele diz: boa tarde, guerreiro, que Deus abençoe esse trabalho. Amém, em nome de Jesus. É uma guerra constante, mas Deus vai abençoar. Deus está abençoando, né? E também quero deixar uma boa tarde para o Francisco Wagner. Ele diz: boa tarde, meu amigo. Também para Maria Marli, ali na Lagoa Funda. Também para Silvaneide Gomes, ali na linha base de cima. Que Deus abençoe a todo o povo querido da Lagoa Funda, da linha base de cima, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu vou deixar aqui uma canção, em seguida nós voltamos meditando na palavra de Deus. Prepara desde já aí a sua Bíblia para nós meditarmos junto na palavra de Deus nessa tarde de domingo. Fique com essa canção bonita aqui do Bispo Ronaldo Martins para alegrar a nossa tarde de domingo. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade, quero amar somente a Ti, porque o Senhor é o meu bem maior, faz um milagre em mim. Senhor, faz um milagre em mim. Eu quero subir o mais alto que eu puder, só pra Te ver, olhar para Ti e chamar Sua atenção para mim. Eu preciso de Ti, Senhor. Eu preciso de Ti, ó Pai. Sou pequeno demais, me dá a Sua paz, largo tudo pra Te seguir. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade, quero amar somente a Ti, porque o Senhor é o meu bem maior, faz um milagre em mim. Vamos pedir para Jesus entrar na nossa vida.
ó Pai. Sou pequeno demais, me dá a sua paz, largo tudo pra te seguir. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Quero amar somente a ti, porque o Senhor é o meu bem maior. Faz um milagre em mim. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Quero amar somente a ti, porque o Senhor é o meu bem maior. Faz um milagre em mim, porque o Senhor é o meu bem maior. Faz um milagre em mim, porque o Senhor é o meu bem maior. Faz um milagre em mim. É isso aí, Espírito Santo, faz um milagre em nossas vidas, né? Quem que não precisa de um milagre, né? No mundo que vivemos hoje, com tantas lutas, tantas dificuldades, tantos problemas, né? Então, todos nós precisamos de um milagre, né? Como diz essa canção, faz um milagre em mim, né? Eu quero aqui fazer um convite especial a você, ouvinte do programa Momento do Presidiário, né? Logo mais às 18 horas nós teremos o estudo da Palavra de Deus ali na Igreja Universal do Reino de Deus, né? Ali no número 357, vizinho à Casa do Campo, entre a Casa do Campo e a faculdade, né? Então você é meu convidado especial. Para que Deus faça um milagre em nossas vidas, precisa que nós venhamos tomar, né, a atitude de irmos até Ele. E onde é que a gente vai? Onde a gente encontra o Espírito Santo? No altar de Deus, né? Onde a gente encontra Deus? No altar, né? Foi assim com todos, pessoal, da Bíblia, né? A Bíblia fala da mulher hemorrágica, né, que havia gastado tudo que tinha com os médicos e de nada conseguir resolver o problema de saúde dela. Quando ela ouviu falar no Senhor Jesus, a palavra de Deus fala que ela saiu da onde ela estava, fraca, porque estava com fluxo de sangue, né? Então saiu da onde ela estava e foi até o Senhor Jesus, e o milagre ele aconteceu. Enquanto você, eu posso ser sincero com você, enquanto você ficar em casa administrando o problema e esperando que Deus faça um milagre na sua vida sem você dar o primeiro passo, me desculpe a sinceridade, não vai acontecer. Porque na Bíblia, de capa a capa, a gente vê Deus agindo, o Senhor Jesus agindo, mas quando as pessoas tomam a atitude de irem até Ele, né? Todos os testemunhos da Bíblia, né? Todos os relatos da Bíblia, as pessoas tiveram que ir até o Senhor Jesus para um milagre acontecer. Então, se você está aí administrando o problema, né? Já fez igual a mulher hemorrágica, já gastou tudo que tinha com os médicos e os médicos não conseguiram diagnosticar o seu problema de saúde, é porque não é para os médicos, é espiritual. Não estou aqui desprezando os médicos. A medicina é um dom de Deus. É Deus que dá sabedoria aos médicos. Mas os médicos são seres humanos limitados, né? Eles estudam, então o limite deles é ali, né? Mas Deus não. Deus ele é soberano, ele é sobrenatural. Então quando os médicos não conseguem a cura, não conseguem o diagnóstico, aí é a hora de ir até Deus. Porque infelizmente tem pessoas que só vai na última oportunidade, né? E tem aqueles que ainda nem vai. Então você é meu convidado especial hoje às 18 horas ali na Igreja Universal do Reino de Deus, participar de uma reunião abençoada, estudo da Palavra de Deus, terá momentos de orações, né? Prepara aí uma garrafa com água, uma peça de roupa, leva para apresentar a Deus em favor da sua vida, em favor de um familiar, de alguém que está precisando de uma intercessão divina, tá bom? Eu quero deixar uma boa tarde também aqui para a Eliane, a dona Eliane ali na linha base de cima, o seu esposo, também para o Jardel, Vitor Hugo e todo o povo querido, a dona Rosa, a dona Genesi, ali da linha base de cima. Vamos meditar na palavra de Deus? Prepara aí a sua Bíblia para meditarmos na palavra de Deus nessa tarde de domingo. Em nome do Senhor Jesus. Chegou a hora de ouvirmos a palavra de Deus.
Momento da palavra. Momento da palavra. Abra aí a sua Bíblia no livro de Atos, Atos 9, versículo 1. No livro de Atos 9, versículo 1, que fala sobre a convenção de Saulo. Fala assim no versículo 1: E Saulo, respirando ainda ameaça e morte contra os discípulos do Senhor Jesus, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu-lhe carta para Damasco, para a sinagoga, a fim de que, se encontrasse algum destes pelo caminho, quer homem, quer mulher, os conduzisse à prisão, conduzisse presos a Jerusalém. Quem era Saulo, né? Quem conhece a Bíblia sabe que Saulo, ele não era um incrédulo. Ele não era uma pessoa que não conhecia a Torá, né, que era a lei da época. Ele era um religioso. Ele era uma pessoa que cria em Deus. Só que a religião, pessoal, em si, por isso que a gente não defende religião, a gente defende a pessoa aceitar o Senhor Jesus, a procurar conhecer a vontade de Deus através da palavra dele, porque a religião, ela cega, pessoal, ela cega. Saulo não era um incrédulo, Saulo era uma pessoa que tinha temor a Deus, mas a religiosidade dele o cegava de tal maneira que, mesmo ele tendo temor a Deus e sabendo que um dos mandamentos da lei de Deus é amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a si mesmo, mesmo ele sabendo desses dois mandamentos, mesmo assim ele pediu carta para prender os cristãos e até matar, né? Como aconteceu com o profeta, né? Então a religião tem esse poder, pessoal, tem essa força de cegar, de colocar. E observe que as pessoas que não temem a Deus, não conhecem a palavra de Deus, e conhecem a palavra de Deus e conseguem ter ódio uns dos outros. Eu vejo muita gente espalhar ódio contra outra igreja, contra a Igreja Universal. Poxa, a religião cega, pessoal. Como é que eu vou ter ódio de uma pessoa que busca o mesmo Deus que eu, que busca o mesmo Jesus que eu, que busca o mesmo Espírito Santo que eu? Se a pessoa é falho, eu também sou falho, mas não me dá o direito de ter repulsa daquela pessoa, ódio. Porque tem pessoas que falam da Igreja Universal com ódio, como se a Igreja Universal fosse prejudicasse as vidas das pessoas. E a gente vê aí, através do testemunho, o que o trabalho da igreja tem feito. Tem levado Jesus e o Espírito Santo às pessoas dentro dos presídios, nos hospitais, né, nas favelas. Tem um Unisocial que tem ajudado no projeto social. Então esse é o mal. Mas as pessoas deixam que a religiosidade segue, claro. Não estou aqui generalizando, eu já vi pessoas de outras igrejas reconhecer o trabalho. Então, pessoal, a gente não pode deixar que a religião venha nos cegar, não, pessoal. Placa de igreja não salva ninguém, religião não salva ninguém. Mas tem pessoas que disseminam ódio contra uma igreja, como se aquela igreja não estivesse buscando o mesmo Jesus, que não estivesse buscando o mesmo Espírito Santo, se não fôssemos irmãos em Cristo. Você sabe por que Saulo ele teve essa atitude? Você acha que Saulo estava totalmente errado? Não, ele estava defendendo a Deus. Mas sabe o que foi quem colocou ele contra os cristãos? Os religiosos da época. Os religiosos da época que botaram Saulo contra os cristãos, porque quando o Senhor Jesus veio, eles não acreditaram que o Senhor Jesus era um escolhido, era o Filho de Deus. Eles não creram. Então é tão provável que ele, durante o ministério de Jesus, que foram 3 anos, logo após, Jesus foi crucificado. Crucificado por quem? Algumas pessoas dizem que foi pelos romanos. Mentira, não foi pelos romanos, não, foi pelos religiosos. Foi os religiosos que citaram os romanos, o imperador de Roma, a crucificar Jesus.
Foi os religiosos que citaram. Pessoas que diziam crer em Deus, mas que não reconheceram Jesus como Filho de Deus. E ainda colocaram Saulo, foi eles que colocaram Saulo para perseguir e matar os cristãos em defesa de Deus. Eles botaram na cabeça dele que ele teria que barrar os cristãos, né, que eles chamavam na época de hereges. Então eles colocaram na cabeça de Saulo isso: você tem que defender a Deus, você tem que defender a obra de Deus. E ele, sendo um homem fiel a Deus, ele fazia o que eles mandavam, pela cegueira da religião. Então quando alguém fala mal de alguém, de alguém, seja de a igreja A, B ou C ou D, mandar a pessoa se preocupar com a vida dela, se preocupa com a sua vida, deixa o irmão buscar a Deus do jeito dele, deixa ele servir a Deus do jeito dele. É isso que a religião faz, pessoal. Eu estou assistindo a minissérie de Paulo, e Deus fala com ele, Deus mostra com ele que ele está errado, que ele está agindo errado. Mas os religiosos ficam propondo cargos para ele, fica contando com ele para defender a Deus. E fiel a Deus como ele é, ele assume essa missão de perseguir os cristãos, porque eles não creem no Senhor Jesus, não creem no cristianismo. Então eles levam Saulo a acabar com os hereges, como eles falam na minissérie. Então é isso que a religião faz, pessoal. A religião separa, a religião coloca ódio de uns para com o outro. Irmãos, a Bíblia diz que nós temos que amar o nosso próximo como a si mesmo. Como é que eu vou dizer que eu amo o meu próximo se eu tenho ódio contra ele? Se eu persigo ele? Claro, pessoal, a gente não vai ser conivente com o erro de ninguém. Eu não sou obrigado a ser conivente com o erro de ninguém, mas também não sou juiz para julgar. Não sou juiz para julgar. Se eu tiver a oportunidade de eu falar: irmão, você acha que isso aí está certo, irmãos? Você acha que está procedendo certo? Como as pessoas também vão falar comigo: obreiro, você acha que esse jeito que você está fazendo está certo? Né? Se a pessoa for humilde em reconhecer, ela vai analisar e se realmente não for certo, ela vai: não, realmente eu não estou agradando a Deus com essa atitude. E se ela não for humilde, deixa ela, é ela e Deus, é ele e Deus. Eu não sou juiz, Deus não me colocou como juiz sobre a vida de ninguém. Agora eu também não sou coisa de caminhar no erro junto com alguém. Não. A decisão é de cada um. Mas também não me dá o direito de julgar ninguém. E tem pessoas que ainda julgam e já condenam, né? Já dá a sentença. Então era isso que Paulo fazia, mesmo crendo em Deus. Ele não era incrédulo, ele era a pessoa que cria em Deus, que servia a Deus, mas que dominado pelos religiosos, perseguia os seguidores do Senhor Jesus Cristo. E fala assim, e pediu-lhe carta para Damasco, para as sinagogas, a fim de se encontrasse alguns desse pelo caminho, que homem, que mulher, conduzisse presos a Jerusalém. E indo a caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu. E caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegue? E ele disse: Quem és, Senhor? E disse o Senhor: Eu sou Jesus, a quem tu persegue. Duro é contra ti recalcitrar contra os grilhões. Em outras palavras, o Senhor Jesus estava dizendo para ele: não adianta você resistir, porque Deus quer que você caminhe assim. O que é recalcitrar? É recusar, né? E o que é grilhões? Grilhões era tipo uma vara que no passado as pessoas usavam para, quando ia arar a terra, espetar os animais, né? Então o Senhor Jesus usou essa expressão para ele: não adianta recalcitrar contra os grilhões. Quer dizer, Deus quer que você age assim, Deus não quer que você se conduza dessa maneira que você está se conduzindo. E ele, tremendo, atônito, disse: Senhor,
Se queres que eu... Senhor, que queres que eu faça? Disse-lhe o Senhor: levanta-te e entra na cidade, e lá te será dito o que te convém fazer. Amém? Então, a partir desse momento que o Senhor Jesus, que Saulo teve um encontro com o Senhor Jesus, ele teve um encontro com a verdade. A partir do momento que nós temos um verdadeiro encontro com o Senhor Jesus, a gente não vive pelas religiões. A gente não vive pelas religiões. A gente vive pelo que o Espírito Santo nos revela através da palavra dele. Pessoal, o que tem de baboseira em nome das religiões não é brincadeira, que foge totalmente à palavra de Deus. Então, você quer uma revelação para a sua vida? Abra a Bíblia, que Deus vai revelar para você através da palavra dele. Tem pessoas que ficam buscando revelações de outras pessoas, ficam buscando sonhos de outras pessoas, ficam buscando através de sonhos. Por que não abre a palavra de Deus? Você quer ter uma revelação de Deus? Abra a Bíblia, vá ler. O que é isso que nós estamos fazendo aqui nessa tarde? Através dessa palavra, Deus está revelando para nós a vontade dele para a vida de Saulo e a vontade dele para a nossa vida. Qual era a vontade de Deus para Saulo? Era que ele cresce no Senhor Jesus, e parasse de perseguir os seguidores do Senhor Jesus. Então, você que persegue os seguidores de Jesus hoje, nos dias de hoje, porque independente da religião, independente da placa da igreja, se está seguindo a Bíblia, se está seguindo o Senhor Jesus, é seguidor de Jesus. Então não adianta você perseguir, não. Não adianta você perseguir, porque você vai estar igual Saulo, perseguindo o Senhor Jesus. Então não queira ser juiz sobre a vida de ninguém, não, pessoal. Não queira ser juiz, não, seja servo. E o único direito do servo é servir. Servir a Deus do jeito que Deus quer que a gente sirva. Mas se alguém... é Ele Deus. Deus não botou eu, nem você, nem ninguém de juiz sobre a vida de ninguém, não. Essa é a palavra de Deus para nós nessa tarde. Eu vou deixar aqui mais um louvor aqui com o Bispo Ronaldo Martins. Mais uma canção bonita aqui com o Bispo Ronaldo Martins. Em seguida nós retornamos para darmos continuidade a essa programação. São exatamente 15 horas e 9 minutos, né? Se der tempo a gente coloca mais um testemunho. Se não der, a gente encerra a programação por aqui. Mas vamos ficar com essa canção bonita. Quero deixar uma boa tarde aqui para o Renato Rússia. Ele é de Novo Hamburgo, RS. Deus abençoe. Em nome do Senhor Jesus, vai dar tudo certo se a gente colocar a nossa fé em ação. Vai dar tudo certo. Gente, tudo isso vai passar. Não temos dúvidas. Vai dar tudo certo se a gente colocar a nossa fé em ação e confiamos e oramos a Deus
gente colocar a nossa fé em ação, vai dar tudo certo. Já deu tudo certo. Já deu tudo certo. Porque a gente colocou a nossa fé em ação e deu tudo certo. Já deu tudo certo. Já deu tudo certo. Porque a gente colocou a nossa fé em ação e deu tudo certo. Gente, vai dar tudo certo. É isso aí, povo de Deus. Já deu tudo certo. Se buscarmos a Deus, já deu tudo certo. É impossível dar errado quando colocamos a nossa vida, quando colocamos as nossas aflições nas mãos do Deus Todo-Poderoso. É impossível dar errado. Vai dar tudo certo. E mais uma vez eu faço um convite a você, ouvinte dessa programação, para logo mais às 18 horas, o estudo da Palavra de Deus, ali na Igreja Universal do Reino de Deus, ali no número 357, né, ao lado da Casa do Campo, entre a faculdade e a Casa do Campo. Né, você é meu convidado especial para, através desse estudo na Palavra de Deus, Deus revelar para você a respeito da sua vida. Não fica buscando revelações, não. Busca a revelação da Palavra de Deus, da direção do Espírito Santo para a sua vida. Então, nesse domingo, às 18 horas, ainda dá tempo, né? Você se preparar e se organizar, né? Convida a sua família para ter um momento na presença do Deus vivo. E assim, domingo é o primeiro dia da semana. A Bíblia diz que tudo que começa bem, termina bem. Então comece a semana na presença de Deus, para a sua semana ser abençoada, para a sua semana ser uma semana abençoada por Deus, tá bom? Você é meu convidado especial, logo mais às 18 horas. Eu vou deixar aqui um testemunho para quando retornarmos, finalizarmos essa programação. Fique com esse testemunho, o testemunho da Gabriela. Olá, meus amigos, estamos aqui com a Gabriela e ela vai contar um pouco da história dela, que ela passou ali na unidade prisional no Aurir Moura Costa. Olá, meu nome é Gabriele, eu estive interna no Aurir Moura Costa durante algum tempo, acusada de assaltos. Eu venho relatar que foi um momento difícil, mas a partir do momento que as voluntárias entraram naquele lugar, trazendo a palavra de Deus, ali eu pude me apegar com Deus e aquela palavra penetrou no meu coração e eu vi que não havia outro caminho a não ser Jesus, né? Porque Ele pode todas as coisas, ainda que para o homem seja impossível, para Deus nada é impossível. Eu estava com meu companheiro, cometendo alguns delitos, a gente foi apreendido e a partir daquele momento, né, a gente se encontramos, né, preso. A gente passa muita dificuldade, porque não é um canto bom para se estar, não desejo para ninguém isso. E que meu testemunho sirva de exemplo, né, para vários jovens que estão entrando para esse mundo, porque o mundo do crime ele não compensa. Que vá procurar Deus, porque somente Deus é a saída, porque esse mundo não tem nada para dar a ninguém. Porque quando você está preso não existe nenhum amigo, o único amigo seu é sua família. E quando você está no mundo, você nunca escuta seu pai nem sua mãe, mas você procura escutar, porque você nunca queira estar preso não, porque é a pior decepção da vida para sua família e para você mesmo. Gabriela, quando a sua mãe te aconselhava a você não andar com essas más amizades que provavelmente te levou para essa consequência na sua vida, na vida interna que você tinha lá, você pensava nesses conselhos da sua mãe? Sim, sempre ali, né, que cai a ficha, né, que você vai parar e pensar, poxa, minha mãe me falou tanto e eu não segui os exemplos dela, né, porque minha mãe que me criou, eu passei uma
uma pessoa de boa, né, índole, uma pessoa que fizesse o bem. Eu não pensei na minha mãe nem no meu pai em momento algum e me envolvi, né, nessa vida errada. Foi até que então que, em um dado momento dos dias que lá você estava, naquela unidade prisional, os voluntários da UNP chegaram lá e te deram uma palavra. E essa palavra, ela te trouxe conforto. Sim, trouxe muito conforto. Eu estava muito confusa, porque até então era o dia da minha audiência. Aí eu pedi, irmã, por favor, ore por mim, porque eu estou indo para a audiência, eu estou com medo de ficar. Ela disse, se você crê em Deus? Aí eu disse, eu creio, de todo o meu coração. Ela disse, tu crê que se tu for para a tua audiência, Deus já está lá e vai dar tudo certo, e de noite você vai estar na igreja, na reunião? Eu disse que cria, e eu criei e eu vi, né? Qual o conselho que você dá para essa pessoa que está nos assistindo agora? Eu dou o conselho que nunca entre para o mundo do crime, para o mundo das drogas, porque não tem saída. Uma vez tem saída, sim, se você procurar Deus. Procure Deus antes de você ir parar no lugar daquele, antes de você passar por toda a angústia, a aflição, porque é melhor você ir pelo amor do que você ir pela dor. Isso eu posso relatar, que é melhor você ir pelo amor do que você ir pela dor. Gabriela, e essa palavra que essa voluntária te deu, a palavra da fé, a palavra que traz vida, ela foi a palavra que te trouxe hoje para a igreja. Hoje você veio para a igreja, hoje tem algumas semanas que você está na igreja. E como é que está a sua vida hoje? A minha vida ela está transformada, né? Estou deixando Deus trabalhar na minha vida. Tem lutas, tem, porque com Deus tudo é mais difícil, mas a vitória é certa. Minha família transformada, minha família voltou para a igreja. Tem uma família transformada, minha vida também transformada. E eu tenho só a agradecer a Deus e a todos, né, todos os voluntários, todo mundo que me acolheu e me ajudou. Vai voltar para essa vida de novo? Nunca mais. Agora é só com Jesus. Tá aí então, bispo. Esse foi o testemunho da Gabriela, né? Eu quero deixar aqui uma boa tarde para o meu amigo José Odásio, da minha base de cima. Que Deus abençoe grandiosamente, guerreiro, a você e a todos da sua família. É isso que eu peço a Deus em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. E convido a você para logo mais às 4 horas da tarde, lá no núcleo de oração da Igreja Universal, vamos estar fazendo o estudo da Palavra de Deus, tá bom? Você é meu convidado especial, você que mora aí na linha base de cima. Faça-se presente nessa tarde de domingo, 4 horas da tarde. Vamos finalizar a programação. Prepara aí o seu copo com água para nós fazermos a oração final e apresentarmos esse copo com água para que seja consagrado e abençoado por Deus. Prepara aí o seu copo com água, sua garrafinha com água, para usarmos a nossa fé. Existe alguém que pode e quer mudar a sua vida. É Ele que promete a todos os que creem uma vida abundante. Juntos, neste momento, vamos falar com Deus. É momento da oração. Amado Deus e glorioso Pai, é no nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo que eu finalizo, meu Pai, essa programação junto com esses ouvintes quero te pedir, meu Senhor, que aonde estiver chegado as ondas amigas dessa emissora, tenha chegado a presença do meu Senhor, através dos louvores, através da palavra, através dos testemunhos, que a presença do Senhor tenha chegado até essa família, esse lar, que tenha levado, meu Pai, esperança para essa família, para esse que se encontra enfermo, para esse que se encontra depressivo, que ele venha se revoltar e buscar ao Deus Todo-Poderoso, porque talvez essa pessoa está igual a mulher hemorrágica, já gastou tudo que tinha com os médicos e não conseguiu a cura, porque não é para médico, porque é espiritual essa enfermidade. Então busque a sua cura em Deus, não deixe que o diabo, não deixe que o mal te leve à sepultura, não. Através de uma enfermidade que Deus pode curar, que o Senhor Jesus pode curar, Ele pode tudo. Ele ressuscitou Lázaro depois de 4 dias no sepulcro.
Um cadáver, depois de 4 dias, já está em estado de decomposição. Mas a palavra de Deus diz que ele ressuscitou Lázaro. Você está vivo. Então esse problema que você tem aí, se a gente for comparar com o problema de Lázaro que estava em decomposição, é pequeno para Deus. Essa enfermidade aí é pequena para o Senhor Jesus. Mas para ele fazer um milagre, você tem que fazer igual a mulher hemorrágica. Ir até o Senhor Jesus. Enquanto ela ficava esperando a cura nunca chegou. Mas quando ela ouviu falar no Senhor Jesus e ela foi em direção a Ele, o milagre aconteceu na vida dela. Então dá essa oportunidade para Deus. Talvez você nem crê, mas você diga assim, mas você está aí pensando, se esse obreiro está falando com tanta convicção, eu nem creio, mas eu vou. Vai assim mesmo, sem crer, para você ver o milagre acontecer e você passar a crer. Porque nós vemos todos os dias testemunhas. Meu Pai, nós apresentamos esse copo com água, junto, meu Deus, com cada uma dessas pessoas que prepararam a sua garrafinha com água, o seu copo com água, para pedir, meu Deus, que o Senhor consagre essas águas, que o Senhor coloque nela a tua unção, a tua virtude, que o Senhor transforme essas águas, meu Pai, na medicina do céu, como nós fazemos todos os dias, todos os domingos pela manhã na igreja, em todas as reuniões. Apresentamos a Ti para que seja transformado na medicina do céu, e a bebermos dessa água, quem estiver enfermo seja curado, e quem estiver com saúde, que continue com saúde, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Beba da sua água com fé, crendo no milagre, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós chegamos ao final de mais um programa Momentos do Presidiário. Quero deixar aqui convite a você que é ex-interno, que está em liberdade aqui na cidade de Morada Nova. Hoje às 18 horas. Vai saber vai procurar ver qual é a revelação de Deus para a sua vida através do estudo na palavra de Deus nessa noite, esse início de noite, ali na Igreja Universal do Reino de Deus, ali no número 357, tá bom? Você é meu convidado especial. Quero deixar aqui boa tarde a todos. Até o próximo domingo, se Deus permitir, estaremos de volta com mais um programa Momento do Presidiário. Tchau, tchau, que Deus abençoe a todos, que essa semana seja uma semana de bênção na vida de todos vocês, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Na presença dos anjos sempre eu te louvarei, te louvarei. Mesmo estando em guerra, você lembrando minha vitória, eu te louvarei, te louvarei. Sobre toda a terra, novo som se ouvirá, tua alegria, força pra continuar. Deus de maravilhas, que maravilhas, te louvar, te louvar, te louvar. Eu entro na tua presença pra receber o seu poder, e quanto mais o tempo passa, mas quero Deus. O fogo cai, a igreja canta, o inimigo vai ao chão. Fogo e glória nas cabeças, 1000 graus de unção, 1000 graus de unção. O som da festa vai subir, sua glória descerá, se ouvirá um novo som de aleluia.
dos homens, na presença dos anjos, sempre eu te louvarei, te louvarei. Mesmo estando em guerra, você lembrando minha vitória, eu te louvarei, te louvarei. Sobre toda a terra, novo som se ouvirá, tua alegria, força pra continuar. Deus de maravilhas, de maravilhas, te louvar, te louvar, te louvar. Eu entro na tua presença pra receber o seu poder, e quanto mais o tempo passa, mais quero Deus. O fogo cai, a igreja canta, o inimigo banha o chão, fogo e glória nas cabeças, 1000 graus de unção, 1000 graus de unção. O som